Vamos dar sequência nos estudos no Catecismo. Abra o seu Catecismo, Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 51. Na verdade, você vai abrir e a gente vai fazer a leitura como temos feito, mas hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou explicar daqui a pouco. Pergunta 51 do nosso Catecismo. Qual é o estado de exaltação de Cristo? Resposta. O estado de exaltação de Cristo provém da sua ressurreição, ascensão, do estado sentado de Deus Pai, e a sua segunda vinda para julgar. Amém. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez que nos abençoe nessa noite e fale conosco. Nos instrui pela tua palavra, Senhor. Glorifica o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. A gente vai voltar para a pergunta e resposta do Catecismo ao final do nosso estudo. Por quê? Eu quero fazer hoje um parênteses aqui. Como nós iremos, por duas razões pelo menos, como nós iremos trabalhar a exaltação de Cristo de uma forma mais detalhada nas próximas perguntas, você pode observar isso, assim como fizemos com relação à sua humilhação. Na pergunta 52 nós vemos a ressurreição, na 53 nós vemos a ascensão e assim por diante. Nós vamos ver cada aspecto dessa exaltação de uma forma mais detalhada nas próximas quartas. Hoje eu serei mais sucinto aqui na abordagem da pergunta 51. Essa é uma razão. Uma segunda razão é porque no último estudo teve um ponto que eu abordei, mas não aprofundei tanto e me fizeram uma pergunta acerca disso, então eu preferi hoje tentar aprofundar um pouco mais esse ponto do último estudo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abordar esse ponto, trabalharei um pouco mais em cima dele e, em seguida, tecerei breves comentários sobre a pergunta e resposta do Catecismo, que servirá como essa base para o que a gente vai falar nas próximas quartas acerca da exaltação de Cristo. A pergunta é, qual foi o ponto que eu abordei de uma forma mais breve e ainda ficaram algumas dúvidas, algumas perguntas? Justamente acerca dessa última parte da resposta à pergunta 50. Veja aí. A pergunta 50 diz, em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? E o final diz assim, o que, aliás, foi expresso nestas palavras. Ele desceu ao inferno, Hades. E qual é a questão aqui? Bem, eu falei para os irmãos na quarta passada que essa expressão, que ele desceu ao inferno, ou ele desceu ao Hades, ela é usada no nosso tão famoso, tão conhecido, histórico credo apostólico. Os irmãos devem lembrar que essa expressão se encontra logo após a menção ao descer à sepultura. Cristo desceu ao Hades. Eu até pontuei aqui que na história da igreja há um debate acerca de que quando essa expressão entrou, porque assim, ela entra de forma mais tardia, aparece de maneira mais tardia em credos apostólicos mais posteriores do que os primeiros mencionados, mas o fato é que, mesmo aparecendo posteriormente a expressão no credo apostólico, ela é adotada pela igreja. Ela é inserida e é adotada. Ainda que se debata sobre isso, não estava nos primeiros, a gente pode questionar essa legitimidade, mas o fato é que ela é adotada. Tanto é que as igrejas, de forma geral, elas pronunciam o credo apostólico, professam o que está contido nele, contendo também essa expressão. Mas aí vem, então, o grande debate. O debate é, o que significa isso de fato? O que realmente os autores do credo apostólico estavam querendo dizer com a expressão que o Senhor Jesus desceu ao Hades? E aqui já vem uma questão importantíssima para você poder compreender a palavra que está sendo utilizada aqui. Ou melhor, o porquê que houve essa confusão. Uma das razões, uma das prováveis razões, por que houve essa confusão de entender a descida ao Hades como necessariamente indo ao inferno. Uma das razões que os teólogos levantam como uma probabilidade disso ter acontecido
é por causa da tradução latina do credo apostólico. O credo apostólico, no grego, é usada a palavra Hades. Todavia, quando foi feita a tradução para o latim, para a língua latina, a expressão utilizada pelo tradutor foi a palavra em latim, inferno. Inferno. Ou seja, a tradução em latim entendeu que a palavra usada no credo apostólico, Hades, deveria ser traduzida como inferno, porque ele entendeu o seguinte, que Hades significa, era uma menção ali a um inferno. Logo, ele deveria traduzir daquela maneira. Até eu peguei aqui a expressão em latim. Se eu tivesse com uma lousa, espero no futuro ainda ter aqui, como tem lá na congregação, poder usar e escrever para os irmãos verem a própria palavra, ou a própria frase, a sentença sendo escrita, para vocês visualizarem isso também. A expressão em latim se pronuncia mais ou menos assim: descendit ad infernos. Então, o catecismo, o credo apostólico em latim, usa a expressão desceu ao inferno. Desceu ao inferno. E aí vem a questão, a tradução para o latim de Hades para inferno está correta? Ela é apropriada para o uso aqui no credo apostólico? Bem, você pode contra-argumentar, mas Alex, Hades não significa inferno na palavra de Deus? Não somente. Não somente. De fato, você vai encontrar, por exemplo, você pode anotar aí com calma, vendo isso depois em casa, Lucas capítulo 16, versículo 22 a 24. Lucas, vamos abrir pelo menos alguns textos. Lucas 16, do 22 ao 24. Leia aí. Quem encontrar pode ler. Lucas 16, do 22 ao 24. Amém. Pronto. Nesse texto, você tem a menção aí ao lugar onde este homem está, o ímpio, ele está no Hades. No Hades, nesse caso, é de fato uma menção ao lugar onde os ímpios vão, o estado intermediário da alma deles, o lugar de tormento, o inferno. Veja agora a palavra utilizada para representar aqui como contrário ao céu, a ideia de contrário ao céu. Veja em Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Veja, o texto está citando em contraste céu e inferno, Hades no original, como algo, a ideia contrária a céu. O que é contrário ao céu? O que é contrário ao estado intermediário dos justos, dos santos, que estão agora na presença de Deus? O que é contrário a esse estado? Inferno. E aí aparece a palavra Hades, com esse significado, de fato, como inferno. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Nesse texto aí, a palavra aparece com referência ao reino de Satanás, contrário ao reino de Cristo. Mateus 16, 18. Isso. Reino de Satanás. Também aparece como prisão de Satanás e dos ímpios.
lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, 18. E também aparece como ligado à ideia de morte espiritual e eterna. Apocalipse 20, versículo 18. Apocalipse 20, versículo 18. Perdão, então eu coloquei a referência errada aqui. Só um momento. Pronto, a partir do versículo... Pronto, 14. 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Perdão, irmãos, pela referência errada. Bem, então, de fato, a palavra Hades, ela no Novo Testamento aparece muitas vezes significando sim inferno. Significando sim essa punição que é colocada sobre aqueles que negam a Cristo, que não aceitam a Cristo, que de fato rejeitam o Evangelho, que morrem em seus pecados. Então, sim, este é um significado bíblico para Hades. E aí, se eu separar aqui, então, Alex, significa dizer que quando o credo apostólico utiliza a expressão desceu ao Hades, nós temos que entender uma ida ao inferno da parte do Senhor Jesus Cristo. Não, porque essa palavra Hades no Novo Testamento não é usada somente para se referir ao inferno. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 27. Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A menção aqui a ele ter estado sepultado é a palavra usada também, Hades. Então, Hades no Novo Testamento também é usada para sepultamento. Sepultamento. Vá lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15. Aqui na nossa tradução, a palavra 55, versículo 55, aparece a tradução duas vezes como morte, né? Mas no original você vai ter também a menção aqui, a palavra Hades. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ou seja, também
de fato, morte, mas a palavra Hades utilizada aqui no original como uma referência ao sepultamento, ao estado de morte. A pessoa está morta. Logo, nós não podemos de forma nenhuma concluirmos que a palavra Hades apenas signifique inferno. Deixa-me ser mais claro. A palavra Hades, no grego, no original, no Novo Testamento, não apenas aparece na palavra de Deus, se referindo ao lugar de tormento, ao lugar de punição ou de retribuição que os ímpios recebem após a sua morte. Aparece sim com relação a isso, e aparece a maioria das vezes, mas não todas as vezes. Aparece também com menção sendo feita a ideia de morte, a ideia de sepultamento. E isso tem muito a ver com a correferência que ela tem na palavra Sheol no Antigo Testamento, que é utilizada na maioria das vezes no Antigo Testamento para se referir, a palavra hebraica, para se referir à ideia de sepultamento, à ideia de morte. Não que não também tenha esse sentido ligado ao lugar de tormento, no Antigo Testamento, mas lá a predominância é com relação a sepultamento, a ideia de morte. Já no Novo Testamento, a predominância da palavra Hades é com relação ao inferno, ao lugar de retribuição para os ímpios. Contudo, também aparece sendo mencionada para sepultamento, para a morte. Então, quando você tem um texto bíblico lhe esclarecendo que a palavra Hades tem pelo menos mais de um uso, isso já deveria lhe fazer pensar o seguinte: eu não posso concluir que necessariamente a palavra Hades, utilizada no credo apostólico, signifique inferno, lugar de tormento. O credo apostólico pode muito bem estar se referindo, sim, ao sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Que, inclusive, esta é a interpretação, como nós acabamos de ver, e eu quero mostrar novamente, do nosso catecismo. Veja aí. O que, aliás, final da resposta à pergunta 50. O que, aliás, foi expresso nestas palavras: ele desceu ao inferno. O que, aliás, veja o que ele diz antes. Os nossos pais dizem antes: em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. Isso que aconteceu com ele. Ser sepultado e continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. E isso, aliás, foi expresso nestas palavras: ele desceu ao inferno, ao Hades. Esse é o entendimento do nosso catecismo. Descer ao Hades refere-se a isso. E o nosso catecismo tem amparo exegético para isso. Por quê? Porque a palavra Hades, no grego, não apenas significa inferno. Também significa essa ideia de morte, de sepultamento. Até aqui está claro? Vamos continuar ainda explicando sobre isso. Veja, eu quero fazer um comentário breve ainda sobre essa questão da tradução, para servir para os irmãos como até mesmo uma defesa com relação a outras questões. Veja a importância aqui de nós termos traduções fiéis. Eu estou falando de uma tradução de um credo, de um documento que expressa, que verbaliza, que confessa a nossa fé. Na tradução da palavra Hades para a palavra no latim, como eu citei aqui, inferno. Por causa disso, e eu entendo que pelo menos essa foi uma das razões, para muitos pais da igreja, para muitos outros teólogos, incorrerem nesse erro de achar que Jesus tinha literalmente ido ao inferno. Agora, se isso é um problema com relação à tradução de um credo, imagine então na tradução da palavra de Deus. Você pegar um texto no hebraico, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, você pegar um texto no grego e traduzir de maneira imprecisa. Os problemas que isso não pode trazer. Vou dar só um exemplo aqui, tem muitos, vou dar um exemplo. E aqui também pegando a questão do latim, nada contra o latim, pelo contrário, é uma língua belíssima. Mas, pegando o exemplo do latim também. Você lembra lá do texto do Evangelho de Lucas? Fala para Lucas. Lucas, eu expliquei isso uma vez na congregação. E como eu disse também lá usando a lousa, eu até mostrei isso na lousa para os irmãos. Veja lá Lucas.
Deixa eu ver se é esse texto mesmo, só para não... Se eu não estou confundindo. A partir do versículo de número 39. Lucas capítulo 1. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Lucas 1, versículo 39. É que eu estava tentando lembrar de cabeça, irmãos. Esse texto eu não anotei. Me veio agora aqui a citar isso. Naqueles dias, Lucas 1, 39. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí vem um cântico de Maria. Eu estou confundindo, irmãos. É o texto que fala os irmãos me ajudam. Quando o anjo chega para Maria e fala que ela é agraciada. Veja aí, se você encontra para mim, por favor. Vamos me ver agora a mente, perdi aqui. Pronto, está aqui, encontrei. No versículo 26 em diante, veja aí, do capítulo 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Pois bem, essa expressão aqui que você tem traduzida no português como alegra-te, muito favorecida, na tradução em latim, o que aparece lá na Vulgata Latina? Gratia plena. Essa é a menção que é feita. A ideia na tradução passa como se Maria fosse cheia de graça, no sentido como os católicos realmente interpretam, intrinsecamente ligada a Maria, graça. Não é que ela recebeu graça, ela foi agraciada por Deus, recebeu um favor da parte do Senhor, de forma merecida, mas nela continha graça plena. Isso, uma tradução, o latim, no original grego não é essa a ideia. A ideia de realmente ela ser favorecida, ela ser abençoada, ela ser agraciada por Deus. No entanto, uma tradução deturpa isso de uma maneira terrível, a ponto de toda uma teologia ser montada em cima dessa tradução errada. Não é à toa que os papistas, quando vão argumentar a favor dessa notoriedade, essa singularidade de Maria na religião católica, apelam para textos como esse. Não no seu original, obviamente, mas na tradução em latim. Então, eu estou destacando isso, e realmente não foi uma coisa que eu separei aqui, não pontuei no meu esboço desse estudo, veio na hora aqui para eu citar os irmãos, por isso que eu não lembrei agora do texto de cabeça logo, rapidamente, para vocês só terem uma ideia do problema que é quando nós não temos uma tradução precisa, uma tradução imprecisa, principalmente a tradução imprecisa da palavra de Deus, vai sim dar base, fundamento para distorções teológicas. Ora, a própria tradução já é um problema nesse caso que eu citei. Se nós temos o próprio texto dado a nós, pelo Espírito Santo de Deus, através dos seus profetas, dos homens que Deus inspirou para isso, e esse texto é deturpado, muitas vezes, a interpretação dele, imagina quando já se pega de uma tradução que não foi fiel. Bem, continuando ainda acerca dessa questão, isso aqui foi só um paralelo para você poder ter isso em mente também, acerca da importância da tradução fiel. O credo apostólico, meus irmãos, falando do seu contexto histórico, quando há um debate também, quando exatamente ele surge, ele começa melhor dizendo, quando ele foi escrito, há um debate sobre quando isso realmente aconteceu. Alguns colocam no século II, século III, outros colocam um pouco mais distante. Mas o fato é que logo nos primeiros séculos da história da igreja, na Nova Aliança, nós temos o credo apostólico ali como um documento importante sendo utilizado
pela igreja cristã. E quando o credo ele é escrito, um dos objetivos do credo, você pode observar isso, é afirmar, um dos objetivos é afirmar a humanidade de Jesus. A humanidade do Senhor Jesus Cristo. E esse objetivo ocorre principalmente por causa das heresias que permeavam a igreja naquele período. Principalmente heresias ligadas ao docetismo. E quem eram os docéticos? Os docéticos, eles negavam a humanidade de Cristo, a sua corporeidade. O que significa isso? Eles entendiam que Jesus não tinha encarnado de fato, mas apenas havia ali um espírito. Não tinha corpo, não havia carne, ossos, não tinha. Essa heresia, ela se proliferou na igreja, muitos abraçaram esse falso ensino. E aí, uma das maneiras de se combater o falso ensino sempre foi assim, produzindo teologicamente, através de documentos, para expressar a fé da igreja, ou melhor, digo sempre foi assim, nos períodos grandes de problemas na igreja, de heresias, como esses primeiros séculos. Nos primeiros séculos da igreja você tem isso acontecendo com relação à Santíssima Trindade, às naturezas do Redentor, à própria pessoa do Espírito Santo. Então a igreja se reúne em seus concílios e formula ali documentos, credos para expor a sua fé e combater assim as heresias e mostrar, a igreja crê nisso. Nós discordamos desse ensino que tem sido aí proliferado no meio da igreja, além, é claro, de documentos, de escritos individuais, de homens que Deus levantou, teólogos, para produzirem, para escreverem. Um dos escritos mais conhecidos nesse período inicial da história da igreja é o famoso escrito contra as heresias de Irineu de Leão, que é um autor, um pai da igreja famoso, que escreveu especialmente, e o título já deixa claro isso, combatendo as heresias daquele período. Então, você tem teólogos individuais produzindo teologia para combater falsos ensinos, os pais da igreja fazendo isso, e você também tem a igreja se reunindo em concílio para se pronunciar contra esses falsos ensinos, e assim deixar bem claro o que a igreja professa. Pois bem, quando o credo apostólico está fazendo menção a essa descida ao Hades, está dentro do contexto de defesa da humanidade de Cristo. Em outras palavras, o credo está dizendo o seguinte: Cristo não apareceu aqui apenas em espírito, mas ele encarnou verdadeiramente. E uma das provas disso, ele foi sepultado. Porque não tem como sepultar um espírito. Se sepulta um corpo. Um corpo. Então, esse é pelo menos, dos objetivos ali. Expressar e defender a humanidade do nosso Redentor. Estou gastando tempo com relação a isso à luz do credo apostólico. Por quê também? A importância de nós entendermos aqui o que o credo está dizendo. E o seu contexto histórico, seu objetivo teológico. Por quê? Também por isso. Certa feita eu fui dar uma aula de escola bíblica numa igreja presbiteriana, aqui na nossa cidade. E o tema da escola bíblica, eu fui falar sobre o assunto da minha monografia, que eu falei no final do seminário, né? Eu abordei a questão da legitimidade do uso de credos e confissões. Que a igreja tem legitimidade, tem autoridade para poder formular credos e confissões. Pois bem, eu fui falar sobre isso. Então, eu peguei os pontos da minha monografia e ensinei sobre isso. Dei uma aula sobre isso, bem básica. Ao final da aula, algumas pessoas me procuraram e tal, e dentre essas pessoas, um irmão presbítero em disponibilidade veio me fazer alguns questionamentos. Eu não lembro de todos agora, mas eu lembro que um dos que ele fez foi o seguinte: ele estava meio assim, como eu posso dizer, ele não estava muito afeito ao que eu defendia ali, né? Porque eu falei
eu defendi não apenas que nós devemos ser, a igreja deve ter documentos confessionais, mas quando ela os tem, deve existir fidelidade a esses documentos. Não era o meu ponto principal da aula, eu não quis aprofundar muito isso, meu ponto era mais mostrar que é legítimo ter documentos confessionais, mas eu passei por isso e defendi, de forma breve, né? Que a igreja deve ser consistente. Se ela professa uma fé, ela deve viver de acordo com essa fé. Meu documento diz isso, então eu vivo de acordo com esse documento, começando pela liderança. Pois bem, isso causa, querendo ou não, um alvoroço. Sempre tem alguém para levantar e dizer, mas isso daqui. Pois bem, foi o que aconteceu. Ele veio me perguntar, de forma respeitosa e tudo, mas com esse tom de discordância, como era que nós poderíamos... Era mais ou menos assim a pergunta. Como é que a gente poderia defender essa fidelidade confessional e tal, desse jeito, se você tem, por exemplo, o credo apostólico falando de Jesus descendo ao Hades, enquanto isso não é uma ideia bíblica, descer ao Hades. Como é que a gente pode ainda ser fiel ao credo, um documento tão básico como o credo, e não discordar dessa sentença do credo? Eu vou tentar explicar a ele, e aqui eu vou usar esse exemplo para poder explicar também aos irmãos. Veja, olha o problema aqui. Primeiro que, mesmo que o credo apostólico estivesse errado, se o entendimento do credo apostólico não fosse esse, de que o Hades ali é uma referência à sepultura, ou a esse estado que Jesus esteve morto durante esse período de 3 dias, e o credo estivesse errado, o que isso quer dizer em os padrões de Westminster estarem errados? Necessariamente. O credo poderia estar errado aí, e os padrões de Westminster continuarem certos. Para ficar mais claro o que eu quero dizer, a partir do momento que eu abraço os padrões de Westminster, a sua confissão, os catecismos, eu creio nos outros documentos também, né? Diretório de culto, a forma de governo da igreja, eu creio que esses documentos expressam a nossa fé fielmente. Eu creio nisso. O fato de eu afirmar isso, eu estou necessariamente negando a fórmula de concórdia, pelo menos em alguns aspectos, que é o documento dos luteranos. Eu estou negando, em alguns aspectos, a declaração de Savoy dos congregacionais. Eu estou, em alguns aspectos, eu estou negando a confissão batista londrina em alguns aspectos. Asseverar a minha confissão de fé como verdadeira é necessariamente negar as demais, pelo menos em alguns aspectos. O que significa dizer que elas estão erradas em certos pontos. E isso não vai tirar a legitimidade e a minha obrigatoriedade de ser fiel ao meu documento. Percebe a loucura que é isso? Porque um documento está talvez errado, todos os demais devem estar errados. É um raciocínio falacioso. Pode ser que um esteja errado, 2 estejam errados, 10 estejam errados, mas não significa dizer que todos os documentos estão errados em algum ponto. Repito, é uma falácia afirmar isso. Uma falácia. E só para deixar claro, quando eu digo que esses documentos que eu citei aqui, alguns deles que eu dei como exemplo, estão errados, eu estou falando dos nossos distintivos, tá? Por exemplo, os congregacionais, na declaração de Savoy, eles concordam com o Westminster na sua maior parte. E aí nós estamos de acordo. Mas há uma divergência em alguns pontos. Por exemplo, o sistema de governo. Eles são congregacionais, nós somos presbiterianos. Logo, há uma discordância aqui. Tendo essa discordância, eu estou dizendo que eles estão errados nesse ponto. Fique claro isso, tá? Mas eles são nossos irmãos em Cristo e produziram muito para a Igreja de Cristo ao longo da história. John Owen, Thomas Goodwin, tantos outros que foram homens usados e eram congregacionais. Bem, a primeira questão é essa. Segundo, acerca desse ponto ainda do credo. A pergunta desse irmão, desse presbítero em disponibilidade, ela partia de um pressuposto falso. Qual? Que o credo estava errado. Na verdade, ele não tinha uma compreensão correta do que a sentença do credo está dizendo. O credo não está falando que Jesus desceu literalmente ao inferno, mas se referindo ao momento em que ele estava morto. Compreendendo essa sentença corretamente, você continua com o credo, sem nenhum problema, sem ter que fazer alguma modificação, sem tirar a sentença, e não vai atacar não vai usar isso para atacar os seus próprios documentos confessionais, o que é um absurdo, né? Ficou claro isso, irmãos?
o credo não está dando base para esse tipo de coisa, e mesmo que estivesse dando base, não é justificativa para atacar outros documentos confessionais, pelo menos não os nossos, que nós juramos, professamos serem verdadeiros. Mas ainda se levanta a pergunta, tudo bem, Alex, mas você explicou isso à luz do credo, parece mais claro agora o entendimento, mas e a palavra de Deus? Com relação a esse ponto do Senhor Jesus ter descido ao inferno, o que é que ela diz sobre isso? Bem, nós temos aqui pelo menos duas razões logo de cara que eu citei no último estudo, não sei se os irmãos vão lembrar disso, porque é que nós temos que rejeitar essa ideia à luz da palavra de Deus. Primeira razão, primeiro fundamento bíblico para isso. O que ocorre pouco antes da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Ele fala para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A promessa de Cristo àquele homem arrependido era de que naquele mesmo dia, logo após a morte deles, eles estariam juntos no paraíso. Ou seja, o Senhor está falando claramente que após a sua morte, ele estaria com o Pai no paraíso. É para onde ele iria? O seu espírito. O seu corpo vai para o Hades, a sepultura. A sua alma volta para Deus. É isso que acontece. Além disso, ele também faz menção, segunda razão aqui, para nós desconsiderarmos essa ideia de ele ir ao inferno, ele também faz menção a entregar o seu espírito ao Pai. Ele entrega o seu espírito ao Pai, mostrando assim, em conexão com o que ele mesmo orou lá em João capítulo 17. A famosa oração sacerdotal, que ele está ali clamando ao Pai para que a glória seja restituída. Ele anseia pela presença do Pai, e é o que acontece logo após a sua morte. Percebe? O próprio Cristo nos diz para onde foi, ou para onde ele iria, quando ele viesse a morrer. Mas ainda se levanta o questionamento. Tudo bem, isso está claro, Alex. Mas então como é que a gente entende o texto de 1 de Pedro, capítulo de número 3? Vá para lá, 1 de Pedro 3. Pronto, aqui é onde eu quero explicar e finalizar essa parte para nós comentarmos brevemente a nossa pergunta de hoje, que é a pergunta 51. 1 de Pedro 3, a partir do versículo 19. Esse texto foi o que eu citei semana passada, como um dos textos utilizados para tentar fundamentar essa ideia de Jesus ter ido ao inferno. E aqui é importantíssimo que você compreenda o que o texto está dizendo. Importantíssimo. Eu não vou, nessa noite, trabalhar os outros textos, até porque eu citei o significado dos outros textos na quarta passada. Não lembro se citei de todos os outros, mas eu acho que citei. Se não citei, pelo menos de Efésios, a gente vai trabalhar sobre isso quando eu estiver expondo Efésios, então a gente aguarda um pouquinho para isso. Mas esse texto, com certeza, é o mais... A sua interpretação, ela é normalmente a mais debatida, mais complicada. Explicando isso daqui, creio eu, ficará bastante claro o assunto. Vamos lá. 1 de Pedro 3, a partir do 19. 18, a partir de 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Até aqui. Esse texto, infelizmente, foi usado também ao longo da história da igreja, inclusive por teólogos importantes, como pais da igreja, alguns deles defenderam isso,
que à luz desse texto nós temos base para afirmar sim que Jesus desceu ao inferno. Ele foi ao inferno. E aqui nós temos pelo menos 3 interpretações mais famosas. Cita às vezes uma quarta, mas é meio que semelhante a uma delas. Então eu vou citar essas 3 aqui, as mais famosas. Primeira interpretação desse texto. Alguns entendem que a ida do Senhor Jesus Cristo ao inferno, ele foi de fato, literalmente, quando ele morreu, ele foi ao inferno. E o texto está dizendo isso, segundo eles. Quando diz que ele pregou aos espíritos em prisão, alguns entendem que esses espíritos em prisão eram os anjos. Anjos. Que anjos seriam esses? Lá de Gênesis capítulo 6. Vai lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, a partir do versículo 4. Ora, não, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Qual é a interpretação aqui desse texto, segundo esses que conectam com 1 de Pedro 3? Os filhos de Deus aqui, eles entendem que é uma menção a anjos, anjos que caíram. Esses anjos tiveram relacionamento com mulheres. E dessa relação entre anjos e mulheres, nasceram estes tais gigantes aqui da antiguidade. Sim, uma espécie aqui de um ser híbrido, fruto de um relacionamento íntimo entre um ser angelical, caído, com uma mulher. Não ache que apenas pessoas reconhecidamente hereges possuem essa interpretação. Há também homens que tentam defender esse texto mesmo num contexto mais ortodoxo. Nós rejeitamos esse entendimento, meus irmãos. E por quê? Exato. Essa é uma das razões. Nós cremos nisso também. Porque nós rejeitamos isso, né? Porque nós não cremos nessa interpretação. Por quê? A própria Bíblia fala que os anjos não se casam, né? Isso. E antes, veja antes, só para os irmãos verem bem por cima, o capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 17, é a descendência de quem? Narrada? Caim. Certo? A partir do 17, capítulo 4, o autor, Moisés, ele fala da descendência de Caim. A partir do capítulo 5, ele fala da descendência de Adão, focando aqui na descendência de Sete. E aí, no capítulo 6, ele faz menção a esse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Pois bem, o que aconteceu no capítulo 6, e eu creio piamente nisso, foi um casamento ou uma série de relações mistas. Os filhos de Deus, a descendência piedosa, a descendência da mulher, lá a semente da mulher, lembra a semente da mulher que Deus prometeu a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente? Desde Gênesis capítulo 3. Pois bem, a semente da mulher, vista aqui na descendência de Sete, se casa, começa a se casar, começa a se juntar, a ter aqui relacionamento com a descendência de Caim, a descendência da serpente. Então nós temos
homens que temiam a Deus, homens que, pelo menos supostamente, né, que estavam na aliança com Deus, se casando com mulheres que não estavam na aliança com Deus. Duas descendências se misturando pecaminosamente. Isso vai se concluir lá no dilúvio. Como assim? O dilúvio vem como esse juízo do Senhor Deus sobre toda essa gama de pecado que a humanidade estava envolvida. Sendo o ápice disso, a mistura das sementes. Em termos meramente humanos, claro que isso jamais aconteceria, porque Deus, em sua providência, iria impedir, como ele fez através do dilúvio, mas em termos humanos, havia um risco do Messias não vir. Porque estava tendo uma mistura, uma corrupção da semente da mulher. O pecado era grave. Repito, é claro que isso não aconteceu porque, a tal ponto, porque o Senhor impediu. O Senhor preservou os seus, o Senhor separou Noé com a sua família, enfim, fez tudo isso daí para que ainda se preservasse a linhagem e o Messias viesse mais à frente. Mas houve sim, até certo ponto, uma corrupção. Pecado agravado aqui. E só uma menção bem rápida sobre isso, bem rápida. Veja a gravidade que é, isso é uma implicação clara do texto. O casamento misto. A união entre uma pessoa e outra, uma que serve a Deus e que não serve a Deus. Pois bem, voltando ao 1 de Pedro capítulo 3, para você entender que o texto de Pedro 3, versículo 19, está falando espíritos em prisão, uma menção a anjo aqui, a anjos, você vai ter que entender Gênesis 6 também como uma menção a anjos. As duas coisas estão conectadas. Quem interpreta aqui espíritos em prisão ligados aos anjos, ou como se significasse anjos aqui em prisão, fazem relação com esses supostos anjos de Gênesis 6. Mas essa interpretação nós descartamos. Porque Gênesis 6 não está falando de um casamento, de uma união entre anjos e mulheres, mas entre filhos de Deus, da linhagem que Deus separou para vir o Messias, e também mulheres da linhagem de Caim. A nossa confissão de fé, veja a nossa confissão de fé aí. Nossa confissão de fé, Westminster. Se estiver com ela, abra. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. No capítulo de número 6, da confissão de fé, da queda do homem, do pecado, do seu castigo. A seção 2, olha aí. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Aí você tem um dos textos aqui, uma das referências bíblicas utilizadas para referenciar isso daqui, é Gênesis capítulo 6. E há também uma outra seção aqui, que ela aparece, seção 4, veja, seção 4, do capítulo 6 da Confissão de Fé. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, procedem todas as transgressões atuais. Gênesis 6 também é um dos textos utilizados nessa sentença aqui da confissão de fé. E, se você observar bem, essa sentença, esse capítulo da confissão de fé está falando do pecado do homem, da raça humana. Esse é o entendimento da confissão de fé. E ela usa, pelo menos 2 vezes, o capítulo 6 de Gênesis para se referir a essa corrupção. Porque em Gênesis 6, nós temos no mundo antigo o ápice disso acontecendo, da corrupção, da depravação humana, vista naqueles relacionamentos entre as duas linhagens. Em outras palavras, o que eu estou falando com isso é que esse ensino de que anjos dormiram com mulheres, ele é antibíblico e anticonfessional. É as duas coisas. Não tem apoio bíblico, nem apoio confessional. Destrói a teologia bíblica acerca de anjos, o contexto de Gênesis 6, imediato e maior, e além disso, não tem amparo confessional. Pelo contrário. Descartemos essa primeira interpretação. Segunda interpretação, eu vou tentar correr aqui, tá?
é com relação aos espíritos aqui serem pessoas que morreram na antiga aliança. Só uma explicação ainda sobre a primeira parte, bem rápida. Alex, então o que foi que aconteceu? Quem entende isso, que ali eram anjos? Eles entendem que o Senhor Jesus Cristo desceu ao inferno e foi proclamar a sua vitória a esses anjos caídos. Ele proclamou a sua vitória ali. No caso aqui da segunda interpretação, seriam homens mesmo, mas que o Senhor, quando foi ao inferno, ele foi evangelizá-los. Ele foi anunciar o evangelho a eles, para que eles crescem e fossem assim retirados dali. Essa, meus irmãos, eu não sei se posso dizer, talvez, sim, ainda é mais complicado, tão ruim quanto a primeira, porque advoga a salvação após a morte. Alguém poder ser salvo após a morte. Pessoas estavam no inferno e foram salvas depois de estarem lá. O Senhor desceu lá para salvá-las. Isso anula vários textos. Vou falar. Segue seu juízo. Exatamente. Exatamente. Toda a palavra de Deus mostra isso, e o texto de Hebreus, como a irmã citou, é bem claro. Bem claro. Então não pode ser aqui isso, salvação após morte. Nós não cremos nisso, salvação enquanto há vida. Mas há outros. Exatamente, perfeito. Se você entender isso, servirá assim como base para o purgatório, sem sombra de dúvida. Exato. Ora, se nós temos aqui um texto dizendo que Jesus foi pregar a pessoas e elas foram salvas depois de estar no inferno, por que eu não posso orar e fazer de tudo que eu puder aqui para uma esperança ser criada em mim para parentes meus que morrem sem Cristo? Por que ele não pode exercer uma segunda misericórdia nesse sentido? Exato. Mas outros dizem o seguinte: não. Aqui ele não foi salvar essas pessoas, mas a semelhança do primeiro caso, ele foi somente proclamar, somente anunciar a sua vitória. Como se fosse algo assim, né? Lá para aqueles que estavam em prisão, aqueles espíritos ali. Também não tem nenhum amparo bíblico isso. Por quê? Mais uma vez, isso vai destruir o que o próprio Senhor falou. Quando ele morreu, ele foi para junto do seu Pai e não para o inferno. Então, qual é a interpretação, Alex? Guarde bem claramente o que eu vou dizer. A ideia é a seguinte: Cristo, nos tempos de Noé, pregou a palavra através de Noé aos espíritos daquele tempo, ou seja, as almas, as pessoas daquele tempo, que agora, no tempo em que Pedro escreve, estão em prisão, estão mortos, condenados, porque não creram na palavra de Noé, que em última instância era a palavra de Cristo. Vamos por partes. Quando Noé estava construindo a arca, ele não apenas constrói a arca, ele também estava pregando a palavra para a sua geração. Ele estava anunciando o evangelho à sua geração. Ele fez isso. 120 anos. Perfeito. Durante esse tempo, ninguém creu. A geração era hostil, desprezava, escarnecia, zombava de Noé. E o que foi que aconteceu? Essas pessoas morreram em seus pecados. E agora, no tempo em que Pedro escreve, encontram-se em prisão. Estão condenados, estão realmente numa condição que não podem ser retirados. Mas a pregação, ela aconteceu nos tempos de Noé. Cristo pregou através de Noé. Como é que a gente fundamenta isso biblicamente? Ainda em 1 de Pedro, volte um pouquinho. Primeiro capítulo, versículo 10 a 12, veja aí. 1 de Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ou seja, Deus levantou profetas durante toda a antiga aliança, e quando esses profetas falavam, era o Espírito de Cristo neles, falando ali pelo Espírito Santo, anunciando a sua palavra. Da mesma forma, isso aconteceu com Noé. Por inferência, meus irmãos, é suficiente a gente chegar a essa conclusão aqui. Noé foi mais um utilizado por Deus ali para proclamar a sua palavra, ou colocando ainda mais, de forma mais clara, Cristo pregou através de Noé. Só que Pedro também vai nos falar isso de uma maneira explícita, não apenas implícita como está aqui, explícita também. Veja, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé é chamado de pregador da justiça, porque ele proclamou a palavra de Deus. Cristo falou por meio de Noé àquela sua geração, a geração de Noé. E eles não deram ouvidos. Irmãos, o que nós temos aqui é uma das fundamentações bíblicas, uma da palavra de Deus nos dando base aqui para a nossa teologia bíblica de pregação, quanto ao fato de que quando o pregador fala fielmente a palavra de Cristo, quem prega é Cristo. Os reformadores, os reformados não tiraram isso da cabeça, irmãos. Quando um homem de Deus, vocacionado por ele, expõe a palavra do Senhor fielmente, quem fala é Cristo. Pedro nos diz isso daí claramente. Você quer ver um outro texto que vai mostrar isso biblicamente? Um outro, só mais um. Romanos 10, a leitura de hoje. Vai lá para Romanos 10. Romanos 10. Espero que depois desse texto aqui também, e de Pedro, a explicação aqui, não fique nenhuma dúvida para você esse nosso entendimento da teologia bíblica da pregação. Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? Como é que está aí? Naquele o quê? De quem nada ouviram. A ideia é, no original, e como creram naquele a quem nada ouviram. Paulo está dizendo que quem prega é Cristo. Olha o contexto da passagem. É justamente o anúncio do Evangelho. Como crerão naquele a quem nada ouviram? Como crerão em Cristo? Na palavra que ele pronuncia, na palavra que ele mesmo prega, como crerão nele? Porque ele é quem prega. Toda vez que o homem de Deus, vocacionado pelo Senhor, proclama a palavra de Deus fielmente, repito, Cristo é quem está falando. Isso aconteceu no passado também, meus irmãos, desde o começo. Cristo falou através dos seus vocacionados aos povos, ao povo dele, às pessoas de forma geral, no passado também. Isso aconteceu através de Noé. Então, qual é o entendimento da passagem? Repito. Versículo 19 de 1 de Pedro 3. Mas no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo, através de Noé, pregou à geração de Noé. Aos espíritos, leia dessa maneira, que agora estão em prisão. Alguns entendem que a menção aqui, estão em prisão, significa o seguinte: eles creem no que eu falei aqui, esses que eu estou citando agora, tá? Que realmente era a pregação de Cristo através de Noé,
àquela geração, mas espíritos em prisão, eles entendem assim, porque a geração de Noé estava presa em seus pecados. Então, eles estavam presos em seus pecados e Noé prega a eles, ou Cristo prega através de Noé a eles. Por mais que essa ideia seja uma ideia de forma geral bíblica, as pessoas que estão escravas do pecado estão presas, estão em prisão no sentido do pecado, mas eu não creio que esse é o significado desse texto aqui. Não creio. Creio que realmente espíritos em prisão aqui se refere ao estado daquela geração agora. Ou seja, uma menção ao local ou ao que eles estão passando nesse momento. Eles estão em prisão, eles estão em tormento, estão sofrendo agora as punições de terem rejeitado o Evangelho. Esse é o entendimento que eu creio e, inclusive, claro, é um entendimento confessional. Vá lá para a sua confissão de fé novamente. Confissão de fé de Westminster, lá no final dela, no finalzinho já da confissão, capítulo de número 32, a partir da seção primeira. Eu vou ler aqui a seção primeira todinha. O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma do justo, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face do Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. A alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia final. Essa sentença aqui, relacionada ao lugar dos ímpios, na nossa confissão de fé, na confissão de fé original, certo? Porque aqui, pelo menos na que eu tenho aqui em minhas mãos, eu não estou vendo o texto bíblico aqui como referência, mas talvez você vai encontrar isso na sua. Talvez esteja aí na sua, não sei. Não, 1 de Pedro 3,19. Você vai encontrar aí nas referências? Tem? Pronto, pelo menos a minha aqui não tem. Mas na original tem e alguns irmãos estão vendo aí. Pois bem, 1 de Pedro 3,19, esse texto que eu estou explicando, aparece como uma referência, um fundamento exegético para essa sentença que eu acabei de citar da confissão de fé. Mostrando que o entendimento da confissão de fé é que esse texto tem sim relação com o estado dos ímpios agora, que estão em tormento. Então sim, Pedro está falando de algo relacionado ao inferno, nesse sentido, de tormento agora, está falando. Espíritos que estão agora no inferno. Mas esses espíritos ouviram a pregação de Cristo nos dias de Noé. Isso está claro, irmãos? Ouviram a pregação nos dias de Noé, através de Noé. Cristo pregou a eles. E agora estão em tormento. Cristo não pregou a eles no estado de tormento deles agora, mas quando estavam vivos. Ouviram o Evangelho da boca de Noé. Esse é o entendimento da passagem. Portanto, nós rejeitamos essa ideia de que o Senhor Jesus Cristo desceu ao inferno literalmente após a sua morte. Ficou claro? No meio pentecostal isso ficou muito conhecido. Mas você pode pensar, Alex, eu ouvi no meio pentecostal mesmo essa história. Jesus desceu ao inferno, foi lá pegar as chaves do diabo, né? E aí houve uma briga. Não. Isso é loucura. Isso é loucura. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Mas mesmo que não tenha base bíblica para isso, historicamente, há teólogos sim que defenderam a ideia de ele ir até lá. E seja para evangelizar ou seja para anunciar a sua vitória. Alguns defendem. Então não foi só pentecostal, carismático, pessoal bem maluco, né? Não. Foi também gente séria que defendeu isso. Mas esse é um equívoco, um erro. Tanto não tem amparo bíblico, nem confessional, falando aqui de Westminster, e nem credal, falando do próprio credo apostólico. Até aqui nossa doutrina acerca desse ponto, e aí eu comento brevemente a nossa resposta à pergunta. Bem breve, tá? Pelo nosso horário. Então, como eu falei, meu propósito era trabalhar mais esse ponto aqui para ficar bem claro. Pergunta 51 do Catecismo Maior. Qual é o estado de exaltação de Cristo? Depois de vermos a humilhação do Senhor, sendo
ali o último momento, o aspecto da sua sepultura, desceu ao Hades, nesse sentido, esteve morto literalmente, porque ele é homem. Após isso, o Senhor é exaltado. Ele é exaltado na sua ressurreição. Por favor, 1 Coríntios 15, 4. 1 Coríntios 15, 4. Quem encontrar pode ler. Amém? Você sabe, todo esse capítulo, a gente vai trabalhar ele um pouco mais na próxima doutrina, menciona, defende a ressurreição de Cristo, como algo literal, como aconteceu de fato. A ponto de que se você nega isso, você negou a fé. Lucas agora, Lucas 24, versículo 51. Lucas 24, versículo 51. Ele também ascendeu aos céus. O estar assentado à destra do Pai. Efésios 1:20, por favor. Efésios 1:20. Qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. E por último, Atos 1:11. A segunda vinda para julgar o mundo. Atos 1:11. Amém. Esses são os 4 aspectos da exaltação de Cristo que nós veremos, pela graça de Deus, a partir da próxima quarta-feira, vendo a ressurreição e depois cada um deles, tá certo? É só aqui, só eu ia fazer isso mesmo, essa menção e mostrar para vocês que, pelo menos, alguns aqui desses aspectos aconteceram no passado. Ele já ressuscitou, ele já ascendeu aos céus, é presente, ele está assentado agora à destra do Pai. E há um aspecto futuro aqui. Ele ainda voltará. E tudo isso aponta para a sua exaltação. Deus o fez Senhor e Cristo. A Deus seja glória por isso. Amém.